eu proponho a seguinte brincadeira: a gente recapitular um pouco aqui os tiers que a gente colocou para a galera que está ouvindo, especialmente, e também voltar a dizer que a ordem que ficou aqui é completamente subjetiva. Você está convidado a fazer seu próprio tier list aí baseado no que você quiser, do mesmo jeito que a gente fez. O nosso próprio tier list nem tem uma definição tão clara, não é tipo as melhores em cima, piores embaixo. É meio que, sei lá, importância, relevância. A gente discutiu um monte de coisas aqui, como vocês ouviram, e foi colocando ali. Algumas estão em posições arbitrárias, que a gente não concordou 100%, e tudo bem com isso. É importante que vocês entendam que não concordar é algo que vai acontecer na vida em distribuições Linux, não seria exceção, e que lidar com as desavenças é mais importante do que concordar com as outras pessoas, muitas vezes. Então, exercite isso, essa bondade em você aí nos comentários também. Manter a discussão num âmbito respeitável da discordância de ideias é uma coisa muito saudável. A gente incentiva isso no Diolinux, no nosso fórum, há muito tempo. Inclusive, você que está assistindo esse episódio do Geocast no YouTube, ou você que está escutando aí no Spotify ou em outra plataforma, convido vocês a visitarem o nosso fórum, que lá vai ter um post onde vocês podem postar os seus tier lists lá, as suas listas, a gente vai comentar, vai trocar uma ideia, porque a gente pode expandir essa discussão muito mais. Eu quero deixar claro aqui que tá tudo bem você usar uma distro que eu não gosto. Você tem todo o direito de estar errado, mas tudo bem. Aqui o tier ficou meio superb, o A de, nem sei, de aí sim, são distribuições que acertaram no ponto. B de bons sistemas, C de distribuições curiosas, talvez, e D de provavelmente desnecessárias de existir no momento. No tier D ficaram Garuda Linux, MX Linux, Endeavor OS, Solus OS, Peppermint, Nobara, Slackware e Body Linux. Pergunto vocês, queridos amigos, desse tier D, se vocês tivessem que escolher, qual desses sistemas vocês instalariam no PC de vocês para trabalhar? Eu instalaria o Garuda. Tanto é que eu já utilizei ele. Garuda, dessa lista, tranquilamente é o que eu usaria. Eu iria de Endeavor. Pior que eu fico entre o Garuda e o Endeavor também, mas acho que eu iria no Endeavor também, um pouco mais alinhado ao que eu gosto. No tier C, de curiosos aí, ficou Elementary OS, Endless OS, Nix OS, Gentoo, Red Hat Enterprise Linux, Manjaro, Deepin, Tuxedo OS, KDE Neon e Vanilla OS. É o tier que tem mais distribuições aqui. Dessas distribuições no tier C, qual vocês instalariam no PC de vocês? Eu gostaria de Elementary, mas, dado na situação atual dele, eu iria de Vanilla OS, eu acho. Levando em consideração o que o 2 promete ser. Olha, boa sorte então. Eu iria de caderninho. Uhum. Mas tem um pezinho no Manjaro ali. O Manjaro eu usei durante um tempo, eu gosto bastante dele também. Então, mas É, para escolher um só, para não trapacear, eu iria de Neo. eu acho que para não ser incongruente com o que eu tô fazendo agora, acho que eu iria de Tuxedo OS. É o dual boot que eu tô rodando agora. No tier B, de bom, a gente tem ali Big Linux, Linux Mint, Regatta OS, Pop OS, Steam OS, OpenSUSE, Zorin OS, Chrome OS. Considerando que o Steam OS e o Chrome OS não pode realmente instalar no seu PC atualmente, dos outros quais vocês instalariam para usar? Eu iria de Pop. Eu quero deixar um disclaimer aqui que eu defendi o SteamOS, continuo defendendo, mas é que como ele é específico, eu vou de Pop OS. Mas eu ainda tenho Sim. um carinho muito grande com o SteamOS. Dessa lista aí, eu instalaria o OpenSUSE Tumbleweed tranquilamente. Eu fico entre três diferentes, o Pop OS, o Linux Mint e o Zorin. São três das minhas distros favoritas ever, assim. O Zorin OS foi literalmente a distribuição que me fez conseguir usar Linux por mais tempo. Depois que eu troquei dele, eu fui pro Mint, fiquei um tempo, depois eu troquei pro Ubuntu, depois eu troquei pro Mint, de volta. E hoje em dia eu tô com o Pop OS, que é o sistema que eu tô usando. Então, acho que logicamente seria o Pop OS nesse caso. No Tier A de aí sim, tem só duas distribuições, Kali Linux e Ubuntu. Qual vocês instalariam? Ubuntu. Definitivamente. Aí Acho que não aí tem o que fazer, né? Porque o Kali Linux não é para, apesar de poder ser, como qualquer outra distro, mas para um uso sim. geral, acho que o Ubuntu faz muito mais sentido, né? Eu não tenho, acho que muita contestação mesmo, né? Aqui talvez Mas, gere alguma divergência no próximo. é, mas falando do A ainda,
Na prática, eu não instalaria nenhum dos dois, se eu pudesse. Acho que né, Não, mas não trapaceando tem assim, opção, né? beleza. Tipo, te deram 2 pendrive e não existe mais nada no mundo. Eu instalaria, eu acho que o Ubuntu, provavelmente. Agora, no Tier S aí, que são... Basicamente, olha só que curioso, né? Talvez a gente tenha pensado assim, por querer ou sem querer, sei lá, meio que numa conversa, mas 3 distribuições que são base das outras, né? Basicamente, aqui. Sim. No Tier S tá Arch Linux, Fedora e Debian. Não quer dizer, de novo, reforçando que são as melhores, as mais fáceis, as mais bonitas, as mais e as melhores de nada. Inclusive, deve sair em breve um vídeo no canal justamente sobre esse assunto. Não sei quando que esse episódio vai sair especificamente, quando que o vídeo vai sair, mas é sobre esse mito de Linux mais e melhor. Mas eu vou tentar falar sobre isso mais uma vez. Mas dito isso, de Arch Linux, Fedora e Debian, qual que vocês instalariam? O Ed eu sei que instalaria o Arch, né? Sem dúvida nenhuma. E o Raul instalaria o Debian. Com certeza, com certeza. Cara, incontestável para mim, Debian, de qualquer distribuição dessas listas aí, independente do tier, seria a minha primeira escolha ever, sempre. Por mais que ele tenha algumas particularidades, eu acho que hoje eu me dou muito bem com Debian, porque eu já não sou mais exatamente um usuário novato. Então eu já aprendi a contornar ali os caminhos do Debian e consegui ter uma experiência com ele, uma experiência boa com ele, mesmo usando o hardware NVIDIA, por exemplo, tem um bom desempenho para tudo que eu faço. Né? Então, eu acho que sei lá, a sua relação emocional, talvez, com o Linux Mint é a minha com o Debian. E funciona muito bem. Eu indico. Ainda farei mais tutoriais sobre Debian para espalhar a palavra. Eu acho que pra mim também é um tanto quanto óbvio, né? Vou de Fedorinha. Já tentei testar várias outras distros, já tentei usar outras interfaces. E eu sempre acabo voltando pro Fedora. Fedora se encaixa exatamente no que eu gosto. É uma distro bem atualizada. Tem sempre a última versão do Gnome. Mas ela é clean, então ela não adiciona muita coisa na interface. Ela não adiciona muito aplicativo, eu não tenho que ficar limpando muita coisa. E depois eu só adiciono o que eu quero, que eu prefiro muito mais, tipo, não vim nada eu adicionar o que eu quero do que eu ter que tirar o que eu não quero. Eu particularmente prefiro esse approach. Por mais que vocês falam que nunca deu certo Fedora pra vocês, pra mim sempre foi muito estável, sempre funcionou, sempre foi de boas. Então, tipo, e de fato, Esfrega na cara o seu sucesso. não, o Fedora gosta de mim, né? Fazer o quê? Pelo Mas, visto, sim. mas acho que na mesma lógica do Edge, tipo, de todas essas distros que estão nessa lista, eu instalaria o Fedora primeiro, assim, sempre. Pra mim é um pouco difícil escolher, porque nenhuma das 3 eu realmente gosto tanto, assim. Mas eu acho que a primeira que eu ia tentar é o Fedora, que é um pouco mais próximo do que eu costumo gostar, eu acho. Mas como ele não vai funcionar, provavelmente, eu ia testar o Debian depois. E aí, se eu achasse que ele tá muito antigo, eu ia tentar usar o Arch. Se nenhum dos 3 funcionava, eu só ia sentar e chorar num canto, provavelmente. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Geocast, que você pode conferir em vídeo na íntegra, clicando no card que vai aparecer aqui ao lado, ou em áudio no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.